irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aproveitar que você está de pé, pedir para você abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo registrou Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, por gentileza. Capítulo de número 19, meus queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 em diante. Lucas 19, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Queridos, eu vou estar fazendo leitura do texto. O texto começa dizendo assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Vamos repetir essa expressão todos juntos? 1, 2, 3. Ia passando. Esse foi o ensaio, agora a gente vai fazer de verdade. 1, 2, 3. Ia passando. Verso 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Verso 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os irmãos podem se assentar glorificando a Jesus. Maravilha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, se possível for, deixe o texto aberto, se bem que hoje nós vamos aqui folhear algumas páginas bíblicas da palavra de Deus. Nós vamos aqui fazer menção de alguns textos, porque nós estamos estudando acerca do Evangelho de Jesus, e estamos estudando sobre a vida desse homem chamado Zaqueu, que tem bastante ensinamentos que são aplicáveis à nossa vida cotidiana, à nossa vida prática. E aquilo que nós temos estudado aqui da parte de Deus foi a maneira quando o Senhor Jesus ele passou na vida desse homem. E quando Jesus ele passou na vida desse homem, tudo foi de fato transformado. Amém? Então no versículo de número 1, se os irmãos estiverem atentos, aparece a expressão aí, ia passando, ok? Não era a agenda de Jesus ficar nessa cidade aqui. Os irmãos veem que essa cidade chamava-se Jericó. Jesus não tinha uma agenda assim programada: eu vou me hospedar em Jericó, vou ficar em Jericó. Mas Jesus ele estava de passagem. Mas aconteceu um evento ali nessa cidade que fez com que Jesus se estendesse, com que ele ficasse um bocadinho mais, né? Puxou ali um proximado, não sei o que foi, mandou passar um café, né? E ficou ali com Zaqueu na sua casa. Queridos, o que eu gostaria aqui de debruçar com os irmãos é sobre uma temática, e essa temática é o Salvador que procura os perdidos, ok? Jesus ele é apresentado em Lucas 19 como uma identidade, ok? Todos nós temos uma identidade, tanto é
se nós somos parados por qualquer oficial, seja militar ou federal, eles vão pedir nossa identificação, e ali está toda a nossa descrição. E Lucas, ele vai apresentar essa identidade a partir do capítulo 19. E o capítulo 19, ele começa nos apresentando o Salvador que procura os perdidos. Após a visitação de Jesus, após o Senhor Jesus passar sobre a vida de Zaqueu, alguns cenários começam a ser transformados, ok? Após Jesus passar sobre aquele local, mas exclusivamente na vida de Zaqueu, alguns cenários eles passam a ser transformados. E a expressão que nós vamos usar para isso é exatamente essa: ia passando, ia passando. Essa expressão ia passando, ela aponta para aquilo que Zaqueu ele vai viver. E Zaqueu ele vai viver a regeneração. Diga assim: regeneração. Regeneração. Exatamente. A regeneração é um cenário que vai ocorrer do lado de dentro. Então, quando Jesus ele passa sobre aquele local, o primeiro cenário a ser mudado não é o cenário do lado de fora. O primeiro cenário a ser mudado é o cenário do lado de dentro. Só que como nós vivemos uma geração imediatista, uma geração fast food, uma geração iFood, que tudo está pronto, nós não temos paciência de aguardar e de esperar, nós queremos a mudança, se possível, para ontem. Não é assim? Esse texto vai nos ensinar algo muito importante, que as mudanças basilares, as mudanças necessárias, que de fato a gente precisa, em segundo plano são as mudanças de fora. Nós vamos entender que esse texto vai trazer um alinhamento de coração para a nossa vida. E qual que é o alinhamento de coração? O primeiro é que nós precisamos mudar ou sermos transformados dentro de um cenário que é um cenário interno. Por quê? Porque às vezes as coisas mudam do lado de fora, irmãos, mas do nosso lado de dentro continua do mesmo jeito, sim ou não? Às vezes a gente está com as contas pagas. Era para você ter dado glória a Deus, irmãos. Ter dado glória a Deus. IPVA pago, IPTU pago. Já comprou até o material das crianças, a aula nem começou. E às vezes o cenário externo muda e as coisas fluem, vão bem, mas a gente acorda, olha para o espelho e fala: gente, muito legal hoje. Acordei com algo aqui meio desviado dentro de mim, né? E todo mundo passa por isso, não é só você. Você não é exclusivo. Todos nós temos o dia mau, temos o dia difícil, o dia do labor, o dia da luta. Todos nós, irmãos. E aí, se alguém atravessar o nosso caminho nesse dia, não é verdade? Cuidado de quem atravessa o nosso caminho nesse dia. Mas todos nós temos esse dia. E esse texto nos ensina que esse passar de Jesus não era para mudar um cenário externo somente, mas era possibilitar que coisas internas fossem transformadas. Eu converso muito com o irmão Noé, se a gente estava batendo um papo esse dia, e eu disse algo para ele, que tudo que a gente precisa do lado de fora já está aí dentro de você. Essa é uma verdade. A mudança que a gente fica esperando acontecer do lado de fora, ela já está posta aqui do lado de dentro. Então talvez se a gente se posicionar, talvez se a gente entender o que é o cenário dessa transformação e vivermos e se possibilitarmos a sermos transformados por Jesus, nós vamos começar a ver os cenários externos sendo modificados. Amém por essa palavra? Os irmãos estão entendendo até aqui? Então Jesus ele vai ali com o objetivo de mudar os cenários internos, porque Zaqueu ele vai experimentar da regeneração. Pastor, o que é a regeneração? A regeneração ela é um renascimento. É quando o Senhor nos deu o nome desse ministério, que é nascer de novo. Regeneração é nascer de novo. Isso que é ser regenerado. Porque nós viemos de ouvir, irmãos, todos nós, não tem ninguém aqui que foge, tem uma natureza inclinada para o pecado. Eu vinha conversando com as jovens ontem. Você quer ver um algo? Irmãos, você precisa fazer força para pecar?
Você peca sem fazer força, irmão. Por quê? Porque a sua natureza é inclinada para o pecado. Você não precisa fazer força para transgredir a lei de Deus. Você não precisa fazer força para ir contra a vontade do Senhor. A nossa natureza ela é caída. Você quer ver um algo? Mas precisa de força para santificar, irmão. E muita força. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então nós precisamos entender que para viver uma vida em santidade vai exigir alguma coisa de você. Seja profeta de Deus, libere uma palavra sobre alguém e diga assim: Jesus não vai exigir só uma coisinha de você. Pode dizer isso. Jesus não vai exigir só uma coisa de você. Diga assim para ele: ou é tudo ou é nada, viu? Eu tenho que te dar esse recado aqui. Isso te traz alegria ou isso te traz tristeza? Fala comigo, em nome de Jesus. Isso te traz alegria ou te traz tristeza? Tudo ou nada. Eu já disse isso aqui. Satanás até aceita um pouquinho da gente. Ele deixa a gente vir para a igreja, deixa a gente ir para o mundo. Ele não tem esse problema, ele é dualista. Mas o nosso Senhor é monoteísta. O Senhor não nos divide. Eu sei que os evangelistas dizem isso por bom grado. O Senhor quer o seu coração, de fato é verdade. Mas o Senhor, Ele quer você por inteiro. O Senhor quer o seu coração, o Senhor quer a sua mente, o Senhor quer seu espírito. O Senhor quer que você saia daqui e você fique maluco por Ele. Saia daqui e ligue o som do seu carro ou no seu celular e você busque a Jesus onde você estiver e por onde você passar. Eu estou pregando para a igreja que os primeiros cenários a serem mudados são cenários internos. Posso ouvir glória a Deus por essa palavra? Cenários internos estão prestes a ser mudados sobre a nossa vida. Nós precisamos da regeneração. O que é regeneração, irmãos? Nascer. O que é regeneração? Vamos ver isso no texto bíblico? Eu disse que a gente ia olhar os textos. Nós vamos continuar no Evangelho só que de João. O de João é o Evangelho à frente do de Lucas. Capítulo 3. Por gentileza, Jesus vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Esse homem ele era mestre, doutor da lei. Só que havia algumas informações ainda que ele não sabia. Ele precisava aprender com Jesus. E não tem nada melhor, irmão, do que a gente aprender de Jesus. Jesus vai dizer que ele é manso e ele é humilde de coração. E ele diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E todos aqueles que aprendem de Jesus não podem se enveredar pelo caminho da soberba, da prepotência, da arrogância. Isso não procede de Deus. Aqueles que aprendem de Jesus ensinam com humildade e eles têm humildade da parte de Deus. João 3, nós vamos ler o versículo de número 6 e o verso de número 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. Ok? Então há uma necessidade de nós vivermos uma vida de regeneração, é sermos participantes do novo nascimento. E o texto está enfático e claro, viu? Que essa obra não é uma obra da carne, essa obra é uma obra que o Espírito de Deus ele produz na vida de cada crente. Ok? Quantos são nascidos de novo aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. O texto que é a base para esse ministério, para quem não sabe, anotem. A base do ministério está sobre o texto bíblico. E onde está? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos até lá. Próximo do livro do Apocalipse. Se você voltar de Apocalipse para trás, você vai ter mais facilidade. Você vai ter ali Judas, João, depois é Pedro. Capítulo de número 1, primeira epístola de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja tradicional, as folhas das páginas aí descolando. Aleluia. Muito bom, eu espero. Bom demais esse barulho das folhas. Aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 3.
aqui está a base da Assembleia de Deus Nasci de Novo, ok? Quiser marcar esse texto, marque. Quando Jesus me deu o nome dessa igreja, foi um dia antes do meu aniversário. Eu tinha acabado de ler um livro do John Piper, Finalmente Vivos. Eu li o livro, quando eu terminei o livro, eu quis aceitar Jesus de novo, de tão potente que o livro foi. Esse livro falava de novo nascimento. E quando eu terminei de ler esse livro, eu estava no processo pedindo o nome do Senhor ao ministério. O Senhor falou para mim: tá aí o nome da igreja? Aí eu falei: qual que é? Ele falou: você nasceu de novo. Aí eu entendi, eu falei: poxa vida, Senhor, é isso, nasci de novo. E aí foi exatamente sobre esse contexto de regeneração. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, olha que coisa linda, nos gerou de novo. Esse texto aqui quer dizer: eu nasci de novo. Ele nos gerou de novo. Para quê? Tem objetivo e finalidade: para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para cada um de vós. Glória ao nome de Jesus. Então Pedro está falando sobre a necessidade do novo nascimento, de nós nascermos de novo, esse cenário interno que precisa ser transformado. O último texto que nós iremos de ler é Tito. Esse texto de Tito está um livro antes aos Hebreus, tem Filemon. Aí você vai achar a carta do apóstolo Paulo a Tito. Localize o capítulo 3, o versículo de número 5, por favor. Nós aqui estamos introduzindo a respeito da regeneração, que foi o cenário aonde o Senhor Jesus passou para regenerar a vida desse homem chamado Zaqueu. Tito, Filemon e Hebreus. Hebreus, Filemon e Tito. Tito 3, verso de número 5. O texto diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, a regeneração é uma obra do Espírito Santo, e a regeneração ela tem a ver com a salvação do crente. Então, quando o texto diz, voltemos para Lucas 19, quando o texto diz, Lucas 19, agora eu vou pedir para o Mário colocar aqui no telão, e você fica comigo no telão, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 19. Mário, coloca aqui para a gente Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso de número 12. Apaga a luz aí, por favor. Romanos 5, verso de número 12. O texto da palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. A pergunta que eu faço para a igreja: quem é esse homem que o pecado entrou no mundo? Vamos todos juntos? Quem é esse homem que o pecado entrou no mundo? Adão. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Põe o verso 13. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ok? O texto vai dizer que por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e por intermédio do pecado a morte passou a toda a humanidade. A Sara me fez uma pergunta interessante ontem, e ela falou: pai, por que tem que ser assim? Porque para conquistar o céu tem que ser a base da força, da santificação. E
eu expliquei isso aqui para ela, eu falei: filha, porque a nossa natureza, ela é caída. Nós recebemos uma herança de Adão. A nossa natureza, ela é ruim, irmãos. Não se deixe enganar. Você não tem nada de bonzinho por si mesmo, irmão. Nada. Nós somos bonzinhos aqui dentro. A gente tem até a cara bonita aqui dentro. Mas quando a gente passa daquela porta para fora, só basta alguém falar uma palavra torta, alguém pisar no nosso pé, irmãos, às vezes é só uma olhada de lado. Se nós não estivermos num dia bom, irmão, o que foi? Está me olhando por quê? A nossa natureza não é boa. Por qual motivo? Porque nós herdamos essa natureza de Adão. Porém, a palavra de Deus diz que por um homem também veio a salvação, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Só que agora, todos aqueles que receberam Jesus como Senhor, não são mais participantes da natureza de Adão. Claro que ela está intrínseca em nós, só que agora nós passamos a ser participantes da natureza do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a lei do pecado, ela não habita mais dentro do nosso ser. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o morrer é lucro e o viver é Cristo. Porque essa lei, ela não tem mais poder sobre a minha vida. E o apóstolo Paulo vai dizer: já não mais vivo eu, mas é Cristo que habita em mim, para a glória de Deus Pai. E essa verdade é confirmada em Efésios 1. Põe Efésios 1 aí pra gente. Fica comigo em Lucas, põe Efésios 1, Efésios 2, Efésios 2, verso de número 1 e verso de número 2. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Efésios 1, verso de número, Efésios 2, verso 1 e verso 2. O texto diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Verso de número 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais todos nós também antes nos andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos olha aqui, por natureza, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que o Senhor Jesus Cristo nos vivificou. Verso de número 1: o Senhor Jesus, Ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas. Eu já perguntei isso aqui para você, mas eu vou perguntar de novo: morto pode fazer alguma coisa? Morto reage a alguma coisa? Morto tem algum sentimento? Então toda ação da salvação, ela partiu de quem? Ela partiu da parte do Pai, de Cristo, mas ela partiu da parte de Deus. Toda ação de salvação, ela partiu da parte do Pai. Então nós, como seres humanos, não podemos fazer nada para sermos salvos. Nós somos dependentes de um Salvador. Por isso que Lucas está apresentando. Agora os irmãos pegaram a conexão do texto de Lucas, que ele está apresentando a identidade de um Salvador que procura os perdidos. E um dia, na rota da vida, o Senhor Jesus te achou. Eu vou falar de novo para você ficar alegre com isso. Na rota da vida, o Senhor Jesus Cristo, Ele te achou. Aleluia. Nós fomos achados pelo bom pastor. Nós éramos como ovelhas perdidas desse aprisco, mas Jesus foi atrás dos rebeldes, dos desobedientes. E só tem ex aqui, irmão. Não adianta me olhar com essa cara bonitinha. Só tem ex aqui, irmão. Ex mentiroso, ex trapaceiro, ex enganador. Nós temos até ex pessoas que roubavam.
nós não somos nada, mas Jesus é tudo que a gente precisa. Aleluia. Há uma só esperança para a humanidade, e a única esperança para a humanidade, que essa humanidade ela está espiritualmente morta, a única esperança que existe para a humanidade é o renascimento, é a regeneração, é o novo nascimento. E o maravilhoso, irmão, é que essa regeneração, o maravilhoso de tudo isso, é que essa regeneração ela é possível na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então o primeiro cenário, eu vou seguir, tá bom? Jesus ia passando, porque se eu não seguir, Jesus não passa, né? A gente fica aqui. Esse ia passando muda cenários, porque quando Jesus decide visitar algum lugar, cenários eles são transformados, corações são transformados. Meu irmão, você quer um coração mais ruim, mais duro do que o do apóstolo Paulo? Ele mandava prender os crentes e ele inquiria na morte dos cristãos. Pense num coração difícil. Ele fala: dos pecadores eu era o pior, ou eu sou o pior. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você quer um coração mais difícil do que o apóstolo Paulo? Mas no caminho de Damasco, na rota de Damasco, o Senhor Jesus bradou do alto do céu. Ele caiu de alguma forma e o Senhor falou para ele: ei, por que você está me perseguindo? E na rota da vida, irmão, o Senhor Jesus nos encontrou e Ele mudou essa nossa natureza que era tão ruim. E hoje a igreja do Senhor, ela é participante dessa nova natureza para a glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, agora tenha o trabalho como ofício seu e ajude aqueles que estão necessitados. Aquele que trapassava, não viva mais disso. O apóstolo Paulo fala dessa regeneração em Efésios capítulo de número 5. Então o primeiro cenário a ser transformado são os cenários internos. Só que daqui para frente a gente vai perceber. Verso de número 2, Lucas 19, verso de número 2, nós vamos observar alguns obstáculos. Diga assim: obstáculo. Uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, que na corrida dessa vida, os obstáculos não podem estar ali para nos parar, irmãos. Nós precisamos discernir e entender que, como um bom corredor, a gente vai ter que aprender em algum momento pular esses obstáculos aí. Então esse obstáculo não pode estar ali para me parar. E a partir do verso de número 2, alguns obstáculos começam a aparecer na vida desse homem chamado Zaqueu. O texto diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E o texto vai dizer assim: e este, ele era chefe dos publicanos. O primeiro obstáculo aqui que aparece na vida desse homem, ele era chefe dos publicanos. Eu li aqui aos irmãos em Lucas 3, verso 12 e 13, que os fariseus, eles tinham, os publicanos, eles tinham uma má reputação, porque eles usurpavam do imposto da sociedade, eles cobravam valores indevidos, e ainda mandava justificar na receita final. Eles cobravam valores indevidos, eles tinham uma má reputação. Então qual que é o primeiro obstáculo dele aqui? Ele era chefe dos publicanos, ele tinha uma reputação fora, Zelão. O segundo obstáculo desse homem, que para ele não foi, mas para muitos são, o texto diz assim, que ele era rico.
E você quer ver que é um obstáculo? Volte um capítulo aí, capítulo 18, versículo de número 18. Olha o que o texto vai dizer acerca desse homem. Capítulo 18, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha, o assunto aqui é vida eterna. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. E vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha a proposta de Jesus: vem e me segue. Sabe o que Jesus está dizendo? Vem fazer parte do colégio apostólico, vem fazer parte dos dons, irmão. O que é isso? Que convite maravilhoso. Sabe o que o texto vai dizer? Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. Por quê? Por que ele ficou triste? Então, o que descreve a vida de Zaqueu poderia ser um obstáculo para alguém, e foi na vida do jovem rico. Versículo de número 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus não está falando contra a riqueza aqui, irmão. Sabe o que Jesus está deixando claro aqui? Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Sabe o que Jesus está falando para ele? Eu sei que você está atrás de mim só por causa do dinheiro. Mas sabe o que Jesus vai fazer? Vai colocar ele na parede. Vai falar assim: então, para você me seguir, vende o que você tem e vem atrás de mim. Ele ficou triste na hora. Aquilo foi um obstáculo que na corrida da vida ele não conseguiu pular. Alguns obstáculos são colocados em nossas vidas, e os desafios para que a gente os vença. E na vida desse homem, um segundo obstáculo apareceu. E não para por aqui, vai aparecer um terceiro obstáculo na vida dele. Verso de número 3, irmão. O texto diz assim: procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão. Olha o terceiro obstáculo: a multidão. Diga assim: multidão. Então, o primeiro obstáculo que nós temos aqui, que ele era chefe dos publicanos. Segundo obstáculo, ele era rico. Na vida dele isso era um problema, poderia se tornar um problema, mas ele não permitiu que fosse. O terceiro ponto: aparece uma multidão. E para piorar, irmãos, a sequência do texto, o texto diz assim: que Zaqueu ele era de pequena estatura. O quarto obstáculo aparece na vida desse homem. Ele era chefe dos publicanos, ele era rico, ele tinha uma multidão, e ele era de pequena estatura. Só que o texto, no versículo de número 4, vai nos revelar algo muito maravilhoso. Olhos voltados ao verso de número 4. O texto diz assim: e correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque ali, ou porque havia de passar por ali. O texto está nos fazendo entender que os obstáculos foram colocados diante desse homem. E a verdade é: quais são os obstáculos que têm parado a nossa corrida da nossa vida para ver Jesus? E a gente tem muitas desculpas para dar. Pastor, o senhor não sabe a multidão dos problemas que eu enfrento. O senhor não sabe o problema
financeiro que eu vivo. O Senhor não pode compreender isso, e a gente vai colocando situações, e os obstáculos, e os obstáculos, e os obstáculos, mas o texto vai dizer que esse homem, ele correu. Os obstáculos foram se pondo, e eu penso que ele foi pulando um por um, ele foi passando um por um, com a finalidade de chegar no destino final. E qual que era? Somente ver o Senhor Jesus Cristo, nada mais. Isso me faz entender, irmãos, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Versículo de número 5, o texto diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Por que Jesus olhou para cima? Porque no versículo de número 4 o texto diz que ele correu adiante e subiu em um sicômoro. Ele subiu em uma árvore. E essa expressão que aparece aqui, subiu, Zaqueu, ele está se esforçando. Zaqueu, ele está se esforçando só para ver quem era Jesus. Eu preciso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Jesus, ele ama aquele que se esforça. Eu vou repetir isso daqui. Por que, pastor? Porque nós viemos de um dia cansativo, e eu sei que você está cansado. Nós viemos de um dia que alguns pegaram chuva no caminho, alguns tiveram que desembolsar recursos para poder chegar até aqui, simplesmente para ver o pastor, nada disso, mas para ver o Senhor Jesus Cristo. E assim como Zaqueu, ele correu, ele subiu, ele se esforçou para ver Jesus, nós chegamos na casa de Deus e decidimos chegar aqui para ver o Senhor Jesus. Então todo esforço que nós empenhamos, ele não é à toa. A palavra de Deus para a sua vida é: Jesus, ele ama aquele que se esforça. Por 3 vezes o Senhor vai liberar essa palavra na vida de Josué. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo de número 6. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Versículo de número 7. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Josué, versículo de número 9. Esforça-te e tem de bom ânimo. O Senhor está falando essa palavra aqui hoje para a sua igreja. Receba isso aqui dentro do seu espírito, para que você não viva uma vida desanimada, mas que a corrida da vida faça com que você pule esses obstáculos e se esforce com a finalidade do objetivo final de ver Jesus. Jesus está esforçando um pouco mais a sua igreja e dizendo: receba ânimo hoje aqui da minha parte. Mas pastor, o senhor nem sabe como foi meu dia cansativo, porque eu tive que aguentar o rosto do meu chefe, bicudo para o meu lado, as pessoas no trânsito, nos transportes que fiz. O senhor não sabe o que eu vivi, o que eu passei. Mas o senhor está dizendo: você não se esforçou? Você já não chegou aqui? Você não já venceu alguns obstáculos? Então aquilo que está vindo da parte do Senhor é ânimo sobre a sua vida. O Senhor está te animando um pouquinho mais. Quem pode receber ânimo vindo da parte de Deus? Porque, pastor, ânimo é necessário, porque ânimo faz com que a gente siga até o objetivo. Quantos desanimados na jornada da vida? Quantos estão dentro da igreja, mas estão desanimados, sem alegria, sem se esforçarem um pouquinho mais para ver Jesus, para ter a finalidade de se encontrar com Cristo. A palavra que Deus está liberando para a gente aqui é: esforça
esforça-te, entende, bom ânimo. Sabe por que Deus revelou essa palavra para Josué? Porque Josué tinha uma promessa, e tinha coisas que precisavam acontecer na vida de Josué, que se ele não se esforçasse, e ele não tivesse ânimo, as promessas não se cumpririam sobre a sua vida. E é por isso que o Senhor está falando com a sua igreja, usando o exemplo de Zaqueu, usando o exemplo de Josué, só para te dizer: tem algumas promessas que Deus deseja cumprir sobre a sua vida, coisas que Ele já disse que Ele vai fazer. Não vai vir da parte de ninguém, irmãos, vai vir da parte do Senhor. Só que para isso acontecer, precisa ter um esforço e um ânimo um pouco a mais da minha. Existem promessas que são condicionais, irmão. Se e então, essas são as condicionais. Se vocês fizerem, assim o Senhor vai fazer dessa forma. Se vocês não fizerem, o Senhor não irá fazer dessa forma. Se e então, as condicionais. Pastor, mas tem promessas incondicional? Tem! E qual que é? O retorno do Senhor Jesus. Não depende de ninguém, é incondicional. E a palavra do pregador é: Jesus Cristo está retornando para buscar a sua igreja. Pastor, eu não acredito, Ele vai voltar. Pastor, eu não acredito, Ele vai voltar do mesmo jeito. Por isso que nós estamos em dias. Porque o que eu disse aqui, irmãos, no domingo retrasado? Que o começo da viagem já foi. E a gente não está nem chegando em fevereiro e já tem pessoas que começam a desacelerar. É natural, irmão. É natural isso. É do ser humano. No início é uma empolgação, é uma alegria. Só que a gente já passou da metade do mês. E agora as forças começam, alguns começam a voltar às atividades. Daqui a pouco as aulas retornam. E como que nós iremos dar conta, irmãos, de ter uma vida ativa aqui, lá e atendendo todas as necessidades que a vida coloca como obstáculos para nós? Recebendo essa palavra que Deus está revelando sobre a gente: esforça-te, porque nós iremos chegar no local que Deus deseja nos colocar. Amém, meus irmãos? Versículo de número 3, e a gente finaliza. O texto diz assim, Lucas 19, verso de número 3: e procurava ver quem era Jesus. Diga assim: motivação correta. Irmão, não basta eu correr, não basta eu subir, não basta eu me animar, não basta eu me esforçar, se eu não tiver a motivação correta. Se eu não tiver a motivação correta, eu vou estar colocando em risco todo o meu desempenho. Zaqueu, o texto diz que ele vai para ver quem era Jesus. A motivação de Zaqueu ir para o culto não poderia ser outra, irmão. O que eu quero aqui deixar isso alinhado com o meu coração, porque Jesus precisou alinhar o meu coração primeiro, para depois passar isso aqui para a igreja do Senhor. Qual que é o alinhamento de janeiro? O que se faz aí por aí afora, não tem nada de errado. O janeiro profético. Qual que é o alinhamento do janeiro profético que Jesus colocou no meu coração? Vim buscar a Jesus pela motivação correta. Isso não significa, irmãos, que nós temos adversidade, problemas, nós não temos dores, lutas. Não é nada disso. Nós temos dívidas, todos nós temos isso, temos contas para pagar, temos situações para ser resolvida. Mas a motivação que nós adentramos essa porta aqui não pode ser essa. Nós vimos para a casa de Deus, porque eu preciso de uma porta de emprego. Essa não pode ser a motivação do meu coração. Tem algo de errado. A motivação não pode ser porque eu preciso de uma melhoria na minha vida financeira. Não pode ser. E eu não estou dizendo que você não pode buscar por
essa? Por qual motivo? Porque não pode ser? Uma boa pergunta que você deveria fazer agora. Pastor, por que essa não pode ser a minha motivação? Sabe por quê? Porque se Jesus não abrir a porta que eu e você precisa, a gente se decepciona e vai embora da igreja. Se Jesus não curar quem a gente está orando para curar, a gente se decepciona e abandona Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Por isso que a motivação não pode ser essa. Os irmãos estão compreendendo que eu posso buscar por todos esses cenários, essas questões, mas a motivação do meu coração precisa estar alinhada com a desse servo de Deus. E qual que é, pastor? Vir ao Senhor Jesus, nada mais do que isso. Contemplar o Senhor na beleza da sua formosura. O salmista vai dizer: uma coisa pedi. A geração que nós vivemos pedem muitas coisas, mas o salmista vai dizer: uma coisa eu pedi, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu profetizo sobre a igreja, irmão, profetizo que nós viveremos dias, que nós adentraremos essa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus está voltando, igreja. Nós viveremos dias que nós adentraremos essa porta, e não tem nada que motivará nosso coração. Não tem pregador que vai falar: receba a chave, receba a cura, receba. O que motivará nosso coração de estarmos aqui é porque nós chegaremos aqui e olharemos para o autor e consumador da nossa fé. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Tem mais alguém que veio para olhar para Jesus aqui nessa noite? Meu irmão, o recado de Deus que eu preciso te dar: olhe para Jesus, e não tem como nada dar errado na sua vida. Isso não tira a responsabilidade de eu dizer: olhe para mim também. Pedro e João vai dizer isso. Tem crente que fala: não, olha para mim que eu sou pecador. Não tem nada disso, para de graça. Tem que olhar para a tua vida também. Sua vida é um testemunho ou não é, irmão? Você não me irrita não, hein? Sua vida é um testemunho ou não é? Então para com não olha para mim. Não, eu sou um pecadorzinho. Para com isso. Pedro vai dizer para o homem paralítico na porta do Templo Formosa: olhe para nós. E o texto vai dizer que ele estende a mão. E o texto vai dizer que na hora os seus arqueiros se firmam e ele sai saltitando, glorificando a Deus, e entra no templo louvando ao nome do Senhor. Você sabia, irmãos, que tem pessoas, eu preciso finalizar de um jeito, mas o Espírito está me levando para isso. Você sabia que tem pessoas que vão se converter do lado de fora da igreja, não é com a sua pregação bíblica lá fora? Você sabe qual que é o livro que eles vão ler? É um livro chamado Sua Vida, Seu Testemunho. Porque a gente pode pregar, saber o texto de cor e salteado lá do lado de fora. Só que se nós não tivermos um bom caráter, se nós somos pessoas dúbias, ainda nós, as pessoas vão dizer: sabe o que? Para ser crente igual esse aí, estou fora, você não. Vou não. O murmurador só reclama da vida. Não vou não. Então, fora daqui, irmãos, não estou te desmotivando que você não deve pregar, não é isso. Mas o que eu quero dizer ao coração de cada crente que aqui está: o que levará pessoas a Cristo, mais do que a minha e a sua pregação, irmãos, é o testemunho que cada um de nós damos da parte do nosso Senhor. Jesus vai dizer isso em Atos 1: vós sois minhas testemunhas. É aqueles que dão a sua vida pela causa do Evangelho. Queridos, a gente finaliza aqui com essa colocação daquilo que Jesus faz. A expressão que aparece aqui é que ele procurava ver quem era Jesus. Sim ou não? Sim. Só que vamos ler o verso de número 5 e a gente fecha. Verso de número 5 diz assim: Zaqueu, ele está saindo, subiu, se esforçou, fez todo aquilo que precisava ser feito da sua parte, e ele sai com a finalidade para ver quem era Jesus.
No verso de número 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. A pergunta que fica aqui é maravilhosa. Por quê? Porque Zaqueu, ele sai para ver Jesus, mas é Jesus quem vai ver Zaqueu onde ele está. Você pegou isso aqui? Zaqueu, ele sai com a finalidade para ver Jesus, mas é Jesus que está olhando lá para cima da árvore e falando: ei Zaqueu, desce rapaz, porque hoje me convém pousar sobre a tua casa. Diga assim: Jesus me vê. Aí eu preciso fazer essa pergunta, irmão: isso te traz tristeza ou te traz alegria? Jesus me vê. Houve um diálogo, e esse texto aqui é maravilhoso. Houve um diálogo entre Felipe e Natanael. Felipe vai evangelizar Natanael. Ele vai dizer para Natanael: Natanael, nós achamos aquele que Moisés profetizou sobre a lei e os profetas, Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que Natanael, quando ele recebe essa informação, ele diz assim: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual que foi a resposta de Filipe para ele? Vem e veja. Verso 47 diz assim: Jesus viu Natanael. Olha que coisa linda. Jesus viu Natanael vir ter com ele e lhe disse: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. O texto vai dizer: disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e lhe disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, Natanael, debaixo da figueira, Natanael.